na parte de domingo. Quem lê, entenda. Você pode entrar numa livraria e observar as obras sobre profecias bíblicas. Logo você vai perceber que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista e interpretações diferentes. Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender livros como o Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora. Outro diz que o anticristo ainda virá no futuro. E outro diz que ele era uma pessoa ou poder da época no Império Romano. Com tristeza, um pregador disse assim: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Porém, queridos, a Bíblia não pode ser considerada como um violino antigo. Você não pode fazer com que a Bíblia fale aquilo que você quer que seja falado. A Bíblia é a revelação da vontade divina. Deus nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele, Deus, nos diz em Sua palavra. Os métodos de interpretação profética mais conhecidos no mundo, eles são o preterismo, criado por Luís de Alcazar, um jesuíta que viveu entre os anos de 1554 e 1613. Um jesuíta espanhol usou esta teoria do preterismo para enfrentar os protestantes e neutralizar as suas acusações contra a Igreja de Roma, contra o Papa. Em traços gerais, Alcazar apresentou a seguinte interpretação das profecias. Ele disse que Apocalipse 1 até o capítulo 11 aplicam-se à rejeição dos judeus e à destruição de Jerusalém pelos romanos. O capítulo 12 de Apocalipse até o capítulo 19, Alcazar dizia que significavam a vitória sobre o paganismo romano e a conversão do império à igreja. E o capítulo 20 de Apocalipse aplica-se à perseguição final do anticristo e o dia do juízo. Apocalipse 21 e 22 refere-se à Nova Jerusalém e descreve o glorioso triunfo da igreja romana. Apocalipse 12 era a igreja apostólica, da qual surgiu a igreja romana. Em Apocalipse 13, a primeira besta refere-se à perseguidora Roma pagã, e a segunda besta é interpretada como sendo a sabedoria carnal. Apocalipse 17 é a idolatria mística da antiga Roma pagã, e Apocalipse 18, sua conversão à fé católica. O milênio da igreja começa com a queda da Roma pagã antes de Constantino. Esta é a interpretação preterista. A interpretação futurista, criada também por outro jesuíta espanhol chamado Francisco Ribera, que viveu entre os anos de 1537 a 1591. O futurismo não adota o princípio dia-ano. O anticristo é um indivíduo judeu e não um sistema cristão apostatado. Portanto, a duração do anticristo não pode ser de 1260 anos, mas de 3 anos e meio literais. A vinda do anticristo ainda está no futuro e isso só poderá acontecer no fim do mundo. Sendo que o anticristo só reinará 3 anos e meio, não pode se referir ao Papa, pois este já está no poder durante muito tempo. Como você pode ver, tanto o preterismo como o futurismo, o propósito era desviar o foco do papado, ou colocando o anticristo no passado, ou colocando o anticristo no futuro. Tanto o preterismo como o futurismo estava tirando o foco do papado. E outro método de interpretação profética é o historicismo. Os reformadores protestantes, de um modo geral, adotaram o historicismo. Os reformadores descobriram a íntima semelhança que existe entre a apostasia descrita na profecia e a história da Igreja Romana. Por isso, apontaram o papado como sendo a apostasia, o homem do pecado, o anticristo, o perseguidor, chifre pequeno de Daniel capítulo 7, a corrupta mulher de Babilônia, conforme apresentado em Apocalipse 17. Estas são as 3 principais formas de interpretação profética. Meu querido irmão, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos mostre, porque Deus não está restrito, Deus não está preso a um determinado método de interpretação. Mesmo o historicismo, que é a forma que nós, adventistas, entendemos as profecias de Daniel,
Mesmo o historicismo, não podemos dizer que seja o único método de Deus escrever uma profecia. Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que Deus só usa um método do historicismo. Queridos, quando a profecia, como no caso de Daniel 2, capítulo 7 e capítulo 8, capítulo 11, no caso das profecias de Daniel, o historicismo foi o melhor método para entender as profecias. Deus realmente usou o historicismo para explicar as profecias de Daniel. Porém, quando nós chegamos no Apocalipse, o Apocalipse está centralizado no ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Desde o capítulo 1 de Apocalipse, já vemos Jesus Cristo andando entre os 7 castiçais, lá no lugar santo do santuário celestial. Portanto, o Apocalipse está centralizado no ministério de Jesus no céu. Portanto, não podemos pensar que o historicismo que descreve os acontecimentos na Terra possa ser usado também para interpretar o Apocalipse. Quando o foco da profecia é a sucessão dos impérios terrestres, o historicismo é o melhor método de Deus para interpretar as profecias. Porém, quando o foco da profecia é o santuário celestial, nós precisamos orar para que Deus nos ajude a entender. Abra sua Bíblia. Agora, em Mateus capítulo 24 e o verso 15. Aqui diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Aqui está o conselho de Jesus Cristo. Quem lê, atenda, estude, ore, jejue, para poder entender aquilo que Deus está falando através da profecia. Aqui está falando da abominação da desolação da qual falou Daniel. Daniel fala desta abominação da desolação no capítulo 9, no capítulo 11 e no capítulo 12. Portanto, meu querido irmão, existe abominação desoladora aplicada para o passado, como predita por Jesus Cristo em Mateus 24:15, aplicando-se a Roma imperial, o cerco da cidade de Jerusalém. Mas também existe uma abominação desoladora aplicada para o futuro, exatamente como diz em Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12. Portanto, nós deveremos estar abertos para entender quando está falando do passado e quando está falando do futuro. Isto depende do contexto do capítulo. Abra também a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, vamos ver o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. O Apocalipse tem o foco voltado para o futuro, porque um dos princípios proféticos é de que a profecia inicia no tempo do profeta, com o poder reinante dali para frente. Por isso, o Apocalipse deve ser entendido a partir do Império Romano, o poder reinante nos dias do profeta João, deste tempo para frente. Quem lê, entenda. E lemos também em Mateus capítulo 11 e o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra profética nos traz descanso, tranquilidade, confiança no Deus que tudo sabe, tudo conhece. Em Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, abra sua Bíblia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muitas universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia como literatura ou algo semelhante. Para um cristão, pode ser surpreendente assistir às aulas e descobrir que o professor estuda a Bíblia da mesma forma que alguém estuda as mitologias pagãs. Na opinião deles, talvez exista um núcleo de verdade moral por trás das histórias da Bíblia. Mas as histórias bíblicas podem ser interpretadas, segundo eles, da maneira como se desejar.
Para eles, a ideia de que este livro foi inspirado por Deus é simplesmente absurda. Assim, o professor estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica. Sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam as Escrituras dessa forma não somente deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas páginas sagradas. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam, e é por isso que simplesmente estudar a Bíblia, deixando de lado as ferramentas certas, ou seja, o mais importante, a atitude correta sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. Um incrédulo estava lendo a Bíblia e perguntaram a ele o que ele estava fazendo. Sua resposta foi: estou procurando lacunas. Esta é realmente uma atitude errada ao ler as Escrituras, somente procurando falhas. Nós cremos que a Bíblia é a revelação da vontade de Deus, é a palavra de Deus, escrita em linguagem humana, mas é a palavra inspirada de Deus. Aleluia!